Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alberto Neri e você está acompanhando aqui mais um vídeo, mais uma entrevista do podcast Arquivos de Psicologia. E hoje nós estamos aqui com o Dr. Antônio Siqueira, conhecido carinhosamente como Toninho por aqueles que o acompanham. E está aqui o Antônio, ele vai falar de assuntos muito legais para a gente, ele é professor aqui do Instituto de Psicologia e Logoterapia, dentro do nosso programa de pós. A disciplina dele é uma disciplina muito legal, onde ele vai falar sobre a questão do counseling, do mentoring, do coaching e as ligações que isso pode ter com a logoterapia. Antônio, pode dar aí as suas boas-vindas, né, para o pessoal que está nos acompanhando, muitos deles seus alunos, outras são pessoas que nos acompanham aqui de maneira geral pelo Instagram. É uma satisfação ter você aqui com a gente. Para mim também é um grande prazer estar com você aqui, Alberto, porque há algum tempo eu já te sigo. E assim, é a realização de uma sequência de fatos que vai me trazendo e aquilo que vai me colocando diante de um assunto que me traz uma paixão muito grande, que é a logoterapia, junto com tudo aquilo que eu faço. Então é um prazer estar com todos vocês aí, inclusive. E eu espero que essa nossa conversa tenha os frutos necessários para uma vida interessante e boa para as pessoas, né? Legal, muito bom. Você falou um pouquinho, né, que já faz algum tempo que a gente se conhece via redes sociais. Com certeza ali, antes de eu começar a fazer um trabalho mais consistente até, né, desde o começo que eu criei ali um Instagram de logoterapia para falar um pouquinho desse assunto, você é uma pessoa que já acompanha porque o seu interesse já vem desde essa época também. Sim. Tanto você quanto a sua esposa. Chegamos até a conversar online, né, por mensagens ali. Vocês vieram um dia aqui ao Instituto para a gente conversar um pouco sobre logoterapia, para falar um pouco do assunto, porque vocês já estavam trabalhando com logoterapia, que a gente já vai falar um pouquinho desse trabalho de vocês. Sim. E foi assim uma grata surpresa, né? A gente na trajetória vai conhecendo pessoas com quem a gente tem afinidades, que têm os mesmos interesses e que a gente começa a perceber que tem coisas em comum com a própria maneira de encarar as coisas, encarar a vida. E com você surgiu essa sinergia, essa empatia também. E eu quero começar te apresentando aqui, você vai falar mais sobre isso, mas por uma razão muito interessante e que sempre me chamou a atenção, porque na medida, a maioria do pessoal que vem conversar comigo, que eu entro em contato, são psicólogos ou estudantes de psicologia. Sim. A grande maioria das pessoas tem essa formação, essa base. E aí, de uma maneira meio que natural, trabalham com logoterapia porque já são psicólogos. Mas quando eu te conheci, eu descobri uma coisa muito curiosa, que você nem da área das ciências humanas vem, né? Você é químico de formação, químico ambiental. Toda a sua história pregressa, né, de vida profissional é ligada, né, a um lado mais técnico, né, um lado científico mesmo de trabalho, né, trabalhando, empreendendo dentro dessa área na qual você tem a sua formação original. Sim. Mas você foi migrando para a área do desenvolvimento humano, ou não migrando, né, mas fazendo as duas coisas em paralelo, né, com essas duas frentes. E trabalhando muito intensamente também com a área do desenvolvimento humano e caindo nessas outras áreas que a gente vai conversar sobre elas hoje. Eu queria que você contasse um pouco dessa trajetória, né? Como alguém que sai das ciências exatas, das hard science puras ali, vai parar no desenvolvimento humano, começa a ter interesse por psicologia e mais especificamente a logoterapia, né? Como que você a conheceu? Porque eu acho que muitas pessoas que nos acompanham têm essa curiosidade, embora a grande maioria já seja da psicologia, a gente tem ali uma boa parcela também que não é da psicologia, que é da educação, que é das ciências exatas, que é da medicina, que é de outras áreas e que também tem interesse no assunto. E gostaria de saber como que alguém faz essa transição ou como que alguém consegue fazer as duas coisas. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Bom, vocês têm algum tempo, né? Temos tempo, pode contar, fica à vontade. Bom, eu acho que se eu pudesse definir assim de uma maneira simbólica, minimamente, eu diria que tem dois símbolos aqui que ajudam um pouco a compreender esse panorama ou essa sequência de fatos, né? Que seria o mosaico ou uma questão acidental propriamente dita, né? Um acidente.
E eu não vejo isso como negativo. Na verdade, o mosaico, nesse sentido, é uma peça que, em tese, foi quebrada, foi acidentada de uma outra coisa muito maior. Então, a minha vida é, de fato, uma coisa muito maior, como a vida de todas as pessoas. Mas é assim, tudo isso foi se construindo ao longo do tempo. Não tem um planejamento. Eu não nasci com a vocação e de repente eu cheguei aqui, aonde estou, com todo esse conjunto de coisas que foi lá pensado desde a adolescência e tudo mais. Então, para poder materializar um pouco dessa ideia do que é o mosaico, eu hoje estou me distanciando desse mosaico para poder entender de fato que desenho tem aqui. Que composição foi essa? Isso. Mas o que eu posso dizer antes de mais nada, eu sou um ser humano que vai fazendo as coisas, que vai tomando decisões, que eu acho que esse é o grande negócio, né? Quando você vê Paul Tournier falando um pouco sobre essa coisa de o ser humano, ele vive num mundo de decisão. Quando você vê Frankl, o próprio Carl Rogers, que a gente vai ter que falar muito nesse processo, quer dizer, essas decisões elas vão sendo ali, né? Aquela bifurcação da vida. O que eu vou fazer agora, né? O homem é o ser que sempre decide o que é, né? Vai dizer Frankl. Exato. Então, veja, eu tive uma infância comum, de uma criança comum, que viveu comumente e tudo mais. Você é aqui de São Paulo mesmo? Sou aqui de São Paulo. Nasci na Vila Prudente, um pouco depois da Vila Prudente, na verdade na Vila Industrial, quase Santo André, e de lá para cá eu fui fazendo coisas. Então, chegou um determinado momento da minha vida que eu tive que sair de São Paulo, morei alguns anos fora de São Paulo, numa cidade do interior, e depois eu retornei para cá, porque lá as coisas não deram certo, e de repente eu começo a me ver no mundo profissional, né? Quer dizer, eu começo a tentar ganhar dinheiro, porque eu era muito jovem, mas eu começo a tentar ganhar dinheiro. Com 13 anos eu começo a trabalhar. E a partir dali, trabalhos de gestão de fábrica, e aí depois disso eu fui ser atendente de telefone numa pizzaria, depois você aquelas começa... coisas que todas. Quando a gente está no início da vida profissional, que já foi comum no Brasil, infelizmente hoje nem sempre mais, né? Isso é visto com bons olhos, né? O adolescente trabalhar. Eu tenho minhas críticas a isso, mas você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, para a Europa, um adolescente de 13, 14 anos, alguma coisinha, se ele quiser fazer, ele faz, né? Sim. E acho extremamente positivo. Sim. Eu sou o que sou hoje com a somatória de tudo isso, ou seja, esse mosaico. Essa pecinha que entrou, essa pecinha, às vezes numa cor que não é me agradável e tudo mais, mas é a vida de todo mundo. E chegou um determinado momento que eu comecei a trabalhar numa empresa de seguros, uma seguradora propriamente dito, e lá é que eu começo uma vida profissional um pouco mais relevante, se assim eu posso chamar. Uma carreira propriamente dita, vamos dizer assim. Exatamente. E lá eu começo a ter essa aproximação, eu começo a fazer um curso de matemática na USP, não termino, porque a exigência no trabalho, nas coisas familiares eram muito grandes, e aí eu saio. Não consigo completar, eu começo a desesperar um pouco, ficar um pouco angustiado com tudo aquilo, eu saio. Aí eu continuo na área de seguros. Começo a fazer depois ciências sociais, lá na USP. Me decepcionei com o ambiente, me decepcionei com as coisas que aconteciam por lá, e a partir daí eu fui me distanciando um pouco dessa... Porque assim, veja, eu migrei de uma área para outra, foi conveniente para mim, essa coisa das ciências sociais, porque era mais fácil de entrar. Na época, sim. Eu não tinha muito tempo para estudar e tudo mais, e entrei. Tá tudo bem, mas me decepcionei. Saí logo. E logo depois eu abri uma corretora de seguros. Aí veja, na área de seguros... Começou a empreender. Comecei a empreender. Em alguns anos, 5 anos depois, eu mudo radicalmente de área. Por influência de alguns amigos, eu fui e montei uma empresa de quê? De coleta de resíduos em São Paulo. Por uma série de motivos que aqui não vale a pena dizer, porque isso não é adicional à nossa conversa. E é nesse momento que ali na intersecção entre a venda desta empresa e a montagem de uma outra empresa, porque veja,
era um serviço absolutamente braçal. E era commodity no processo de prestação de serviço aqui de São Paulo. Está cheio de empresa que faz esse tipo de coisa. Só que isso tudo não era suficiente para mim. Eu achava que a forma de pensar e a forma de agir precisava de um certo refinamento. Tá. Então veja, mais peças de mosaico sendo colocadas. Então eu abri uma empresa de consultoria, porque eu já estava fazendo um curso de química, e aí vem toda a história. Eu já fazia um curso de química, um curso de tecnologia, né? E que me completava lá naquela área de coleta de resíduos. Então vi que era pouco. Te capacitando ali para empreender na área. Exatamente. E aí eu tenho um amigo... Quer dizer, não é que você sonhou em estudar química um dado momento, mas você estava lá trabalhando, empreendendo, falou, preciso estar mais habilitado. Exatamente. Foi buscar capacitação. Exatamente isso. E é nessa coisa de buscar a capacitação eu começo a enxergar muito mais além, muito mais adiante. E diante desse novo momento, o que eu faço? Abro então essa empresa de consultoria, que também é pouco, porque a consultoria também é assim, né? Ela vai e volta, e a gente precisava de uma certa estabilidade. Aí cheguei no quê? Numa empresa hoje, na área de meio ambiente, uma empresa consolidada, a gente tem lá um monte de coisas que a gente faz e é muito interessante porque a gente atende às necessidades da sociedade e numa lacuna muito grande. Mas perceba, são tantas idas e vindas que eu, acidentalmente, por um convite da minha esposa, e nem foi bem um convite, se assim eu posso dizer, ela disse, eu vou fazer counseling. Isso era 2006. Tá. Ela já tinha interesse em fazer antes. Nem se falava disso daí na época, praticamente, né? Não, no Brasil, pelo menos, não, né? Não, era muito... Estava pouco amadurecido o conhecimento de counseling. Eram umas pessoas que vieram da Itália, trouxeram isso e começaram a disseminar esse curso, mas que estava restrito, em tese, a religiosos. Entendi. Por processo de foi formação. Dentro do contexto religioso já. Exatamente. Mas perceba, por que é importante falar da questão do acidente e do mosaico, né? Porque naquele momento, como eu estava vivendo intensamente minha vida, eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com a minha própria esposa, no sentido de estar muito distante dela. Saía muito cedo, chegava muito tarde, não sei o que, chegava tarde... Era consumido pelas atividades do dia a dia, todas elas boas, né? Porque o problema é esse, né? Quando é escolher entre uma coisa boa e uma ruim, é até mais fácil, né? Agora você está fazendo várias coisas que têm seu valor. Pois é. E naquele momento, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava num determinado shopping aqui de São Paulo, eu estava tomando café e foi quando ela me falou, olha, eu vou fazer o curso assim, assim, assado. Falei, puxa vida, fiquei com aquilo na cabeça. Em instantes, assim, se você me perguntar, foi motivado de uma maneira racional, não foi motivado de uma maneira extremamente racional, porque naquele momento eu só queria dizer para ela, eu estou junto com você, então eu posso fazer o curso? Foi essa a pergunta. Ela me olhou, ressabiada, mas por que você quer fazer esse curso? Eu não sei, quer dizer, não respondi para ela, né, mas aquilo ficou na minha cabeça, eu não sei, mas sei, né, eu quero ficar mais próximo dela. E a partir dali é que foi um processo de conhecer o counseling, me apaixonar por aquilo, porque não é o conhecimento de counseling que a gente aprende. A gente aprende o counseling e uma série de teorias. Que dão o suporte para a prática. Exatamente, porque o counseling não é uma teoria que serve para o atendimento psicoterapêutico. Sim. Ele é terapêutico para as coisas convencionais da vida, não atende patologia. A não ser que o profissional seja um psicólogo, um psiquiatra etc. Aí tudo bem. Aí ele usa para isso. Mas do contrário, qualquer atividade profissional, qualquer atividade humana pode usar do counseling. E eu preciso saber de todas aquelas outras coisas que são adicionais, até para não entrar na área do outro. Exatamente. Tá? Bom, fizemos o curso e como uma situação de efeito colateral, eu enxerguei a logoterapia. Como uma das coisas que apareceram ali
E não teve jeito, né? Quer dizer, você lê Em Busca de Sentido, lógico, eu estou falando por mim, mas em princípio, quem lê e tem um mínimo de sensibilidade, ele não pode deixar de ser tocado por isso. Você sabe que até quem critica a logoterapia, né, e por incrível que pareça, tem essa galerinha aí por aí na internet, mas até quem fica criticando, falando aí uma série de coisas sobre a logoterapia, adora o livro Em Busca de Sentido. Porque não tem como, né? A hora que você lê aquilo ali, aquela história, né, a personalidade do Viktor Frankl que você começa a conhecer ali, eu sempre repito isso daqui, quando a gente lê o livro, a gente tem 3 reações. Todo mundo tem essas 3 reações quando lê, no mínimo essas 3. A primeira delas é assim, como é que eu nunca ouvi falar disso? Ainda mais quem é da psicologia, fala, isso aqui é da psicologia? Como assim? Coincidentemente o livro está aqui, né? Para quem não conhece ainda, para quem não conhece, esse é o livro Em Busca de Sentido. E aí, essa é a primeira reação. A segunda é a seguinte, poxa, quero aprender mais. Quero saber um pouco mais, desperta uma curiosidade. E a terceira é a seguinte, eu queria dar um abraço nesse cara. Né? Porque você se sente tocado, né, pela história dele, não tem como. É uma história real, né? Aí é natural você buscar um outro livro. Hoje em dia entra no YouTube, entra no Instagram, vai consumir conteúdo, né? E aprender mais. Sim, sim. E foi isso, quer dizer, se eu entendi que por Frankl, de que a felicidade é um efeito colateral, né? Uhum. Eu também cheguei à própria logoterapia por um efeito colateral também. E de lá para cá, o que aconteceu, né? Eu vim nesse processo acidental mosaico, eu vim me distanciando e vendo que tudo isso, na verdade, é a construção do ser humano. Uhum. Nada mais é do que esse nascer, crescer, desenvolver, ir por uma série de consequências do viver muito, mas tendo um conteúdo, uma forma de pensar para poder agir melhor e ir para a decrepitude numa forma adequada, né? É o tornar-se pessoa que o Rogers fala, é o encontrar um sentido que o Frankl vai dizer. É um vir a ser, né? É um vir a ser. É um estar no mundo. É uma individuação. Chame como você quiser, né? Cada um vai olhar sobre um aspecto esse prisma, vai dar um nome, mas é o processo humano na sua essência, no final das contas. Perfeito. Que poderia ser num outro caminho? Talvez, mas esse é o meu caminho, o único caminho que eu conheço, é o único caminho feito, né? Quer dizer, não existe, não consigo voltar, eu não consigo restabelecer esse passado, a não ser por a forma de Frankl, mas isso é uma outra coisa. E aí, né? você começa faz o curso de counseling. Sim. E começa também a trabalhar com isso, não necessariamente trabalhar em termos, né, só de profissão, mas em termos de colocar isso em prática. Perfeitamente. Né? Como que foi essa passagem? Bom, eu fiz 2 vezes o curso de counseling. Tá. Eu fiquei tão apaixonado por aquilo que uma vez, sei lá, quando foi o Mistério de Irmavap, por exemplo, aqui em São Paulo, que foi um estrondo. Eu fui assistir umas 10 vezes, 12 vezes. Quantos anos aí? 20 anos em cartaz, né? Espetacular. Ah, mas é a mesmice? Não, não é. É um olhar diferente, num momento diferente. Eu sou diferente. Sim. É aquela ideia de Heráclito, né? Ninguém entra no mesmo rio. Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, né? Pois é. E porque eu sou diferente, porque o rio é diferente. Então, colocando um pouco isso na questão, eu fiz essas 2 vezes porque para mim era insuficiente. Era insuficiente. Eu precisava aprender mais. Era uma sede muito maior. Então fiz o primeiro em 2007, depois em 2013 eu fiz novamente o mesmo curso. E a partir daí, terminado esse curso, eu fui chamado para ser um profissional que desse treinamento para os alunos. Porque o curso ele é teoria e prática, que é o que a gente vai ver, inclusive... No seu módulo. Exatamente. Aqui. Ele não é teoria. A gente precisa fazer com que a teoria se transforme em prática, porque a teoria ela é muito bonita até o limite de... O que eu faço com isso? É o desafio, né, que muita gente tem, né? Como eu falei, a pessoa lê o livro. Ela fala, pô, isso aqui é muito legal, né? Me fez bem, mas se eu quiser usar isso daqui na prática, né, no meu trabalho, dá para usar? Dá para usar. Dá, tranquilamente.
Aí a gente começou a treinar pessoas. Eu e minha esposa, a gente começou a treinar pessoas. Então eles faziam o curso e depois na metade do curso em diante, durante 3 horas, você pega os alunos todos, aí divide ou não divide, aí depende do tamanho da turma, e a partir daí você começa a dar passo a passo, step by step, você vai fazendo com que essa pessoa ela progrida no processo de atendimento. Para ela poder, de fato, quando ela sair, e veja, eu entendo, da mesma forma que existe a logoterapia para um psicólogo, existe a logoterapia para o logovivente. E não há nenhum problema nisso. Da mesma forma, o counseling ele pode ser entendido das duas formas. Ele pode ser o counseling para alguém que queira desenvolver uma atividade de counselor, como pode ser uma atividade de modo de vida, um jeito de viver. Sim. Aprender aquilo para colocar em prática, né, aquelas ferramentas e melhorar a própria vida. Sim, exatamente. E nessa circunstância, eu comecei, portanto, a me especializar. Eu vi que era pouco. Lembra que eu falava? Tudo era muito pouco, era muito... E é isso, é uma sede Nessa área não foi diferente. Exatamente. Porque eu sou assim, né? E não é o conteúdo, não é a disciplina, não é o jeito de trabalhar, é o jeito do indivíduo. E nesse sentido eu estou numa situação de progressão ou não, porque eu paro com uma coisa, começo outra, ou faço 2 coisas ou 3 coisas ao mesmo tempo. E é nesse momento que a gente começa então a fazer a aplicação do processo. A aplicação ela acaba acontecendo no processo de treinamento de pessoas e também fora, porque eu era coordenador de um curso, de vários cursos de tecnologia, se assim a gente poderia chamar, curso de curta duração, numa universidade. Então eu desempenhava uma série de atividades. Educador, empresário e estudante ao mesmo tempo. Exatamente. E na coordenação e como professor, eu vi que o counseling e a logoterapia faziam muito sentido no desenvolvimento com as pessoas. Até para alguém que estava se formando numa área específica técnica ou tecnóloga. Exato. Tanto é que todas as primeiras aulas de qualquer curso, seja ele mais hard ou mais soft, qualquer aula eu começava com assuntos de cunho estritamente, vou chamar assim, do comportamento humano. E aí vinha o counseling, a logoterapia, a ética, a moral. Quer dizer, eu construo... Porque assim, eu não posso fazer com que o indivíduo ele seja um ótimo engenheiro, um ótimo, seja lá o que for, se ele não tiver atributos de comportamento humano. Porque ele pode usar aquilo que ele sabe fazer de várias formas. Mas o melhor é que ele use da melhor forma possível. Sim. Tá certo? Então esse é a grande motivação. E é o que falta, né? É o que a gente vê os profissionais, né, das mais diferentes áreas, e se a gente está num contexto empresarial, de organizações, isso é muito comum. A pessoa chega lá, a pessoa ela vai progredindo, né? Entrou numa empresa, ela vai progredindo, ela entra lá como auxiliar, ela vira assistente, ela vira júnior, ela vira pleno, ela vira sênior, ela vira um gerente. Esse é o gargalo, porque até a gerência, normalmente ela está lidando com a parte técnica da coisa, Sim. operacional. E daí, como ela é muito boa no operacional, ela vai parar numa função de liderança. Só que toda a competência técnica do mundo, às vezes não significa nada para a liderança. É uma outra coisa, que você precisa do conhecimento técnico, mas você precisa de muito além. E é aí que muitas pessoas do mundo corporativo se frustram. Porque quando vem a tão sonhada promoção que ela entra numa função de liderança, ela quebra a cara. Sim. Porque ela não tem habilidades humanas. Né? É muito comum isso daí. Sim. O próprio Peterson, né, que é um estudioso americano, ele fala que todo mundo é incompetente. Lógico, quando a gente ouve, o nome do título do livro é exatamente esse, todo mundo é incompetente. Mas depois ele vai dissecando tudo isso e ele diz exatamente isso, que
em algum momento você chega a um nível de incompetência Sim, e sim. incapacidade. É natural do ser humano. Sim. Agora, se ele consegue fazer um bom exame de consciência para isso tudo, ele vai inclusive não aceitar um processo desse. Mas para isso ele tem que ser instigado, ele tem que ser provocado. E tem empresas que colocam quase como que principalmente grandes empresas, né, multinacionais, a hora que o cara entra num programa numa vaga de liderança, quase que automático ele entra num programa de coaching, de counseling, de mentoring, alguma coisa do tipo, um acompanhamento ali, né? E aí depois ele vai, às vezes até espaçando isso mais, até que é para formar ele como líder, né? Não como um bom profissional somente. Um bom profissional é limitado. O que a gente precisa é de gente pensando e não a gente executando. Que na verdade é o erro. É um erro, vamos chamar assim, institucional. Estou brincando no institucional, mas um erro estrutural no Brasil é que a gente só está pronto para execução. Nós não temos, nós não estamos formando pensadores das coisas que devem ser executadas. Sim. Isso é uma falha muito grande, né? E por quê? Porque faltam. Eu vou falar de uma palavra que está em moda agora, de um jargão que está em moda, que são as soft skills, né? Sim, sim. Mas, tirando a ideia da moda, do modismo soft skills, eu tenho que introduzir no indivíduo conhecimento suficiente sobre comportamento humano, porque a grande matéria-prima de tudo isso que a gente está vendo é o ser humano. Mas só para o pessoal entender, porque eu estou conversando aqui com o Antônio sobre uma coisa que muita gente nem sabe que existe, na verdade, e que é um dos focos aqui do nosso programa de pós-graduação, que são essas aplicações da logoterapia em outras áreas que não as mais óbvias, como no caso a clínica. E uma dessas áreas é justamente aqui a área do desenvolvimento humano, da gestão de pessoas, e a gente inseriu isso. Então, um bloco inteiro, vamos dizer assim, do nosso programa de pós, ele fala sobre isso, né? Que a gente está introduzindo esse assunto aqui agora e que para muita gente é novidade, embora fora do Brasil já seja uma tendência maior o uso da logoterapia nessas outras áreas. No congresso de 2018, eu conheci o professor Alex Patakos, né? Que ele tem um livro basicamente ampliando um pouco, né? Eu acho que qualquer pessoa, quando me pergunta, poxa, eu quero usar a logoterapia numa outra área de uma organização, seja de escola, seja de empresa, o que eu leio? Eu falo, leio o Patakos, porque ele já, no livro dele, ele já faz essa ponte, né? Que é o livro famoso, o primeiro livro dele, né? E ele lançou mais um recentemente, que é até mais específico, mas não está em português ainda, que é o Prisioneiros dos Nossos Pensamentos. E lá tinha um administrador, um consultor de empresas falando, curiosamente, eu esqueci o primeiro nome dele, mas era Dr. Kohl, ele é filho do Helmut Kohl, né, que foi o chanceler lá da Alemanha, importante, né, na união lá das Alemanhas e tal. Uma curiosidade, nada a ver, né, uma aleatoriedade. Mas ele estava falando ali e chamou atenção porque ele era o filho do Helmut Kohl, né, então, ó, que coisa curiosa. Mas ele é também um consultor e trabalha com logoterapia. E ele estava falando dessa prática dele lá na Alemanha e falando da eficiência, né? E meio que ele, veja, lá era um congresso, a maioria do pessoal acadêmico, psicologia, e ele é um cara vindo do mercado. E ele falou, ó, isso que vocês estudam aqui, no mercado, é um conhecimento muito valioso. Sim. Então ele estava meio que incentivando as pessoas a falar, ó, vocês têm que levar isso daí cada vez mais para a área do desenvolvimento humano, não só para a clínica. E foi o que você também sacou ali quando você começou, porque você já estava no mercado, começou a estudar, falou, pô, isso aqui tem uma sinergia enorme. E aí começou a fazer isso daí na área, na escola, né, formando as pessoas, mas vocês também fizeram um trabalho, não sei se estão fazendo ainda, com seminaristas, né? Sim, a minha esposa... A sua esposa, isso, mais especificamente, isso. no Largo de São Bento, não é? Na época vocês estavam com o pessoal ali, mas enfim, fala um pouco também desse outro lado, que aí é formação de pessoas, não é psicoterapia, mas também não é o pessoal do mercado.
é uma classe muito particular de profissionais que são profissionais religiosos, né? E que a logoterapia também foi uma ferramenta útil para eles, né? Comenta um Sim. pouco sobre isso. Então, perceba, nós fizemos um trabalho há alguns anos atrás, numa determinada comunidade, eu não vou falar aqui, mas por uma questão muito mais de preservação mesmo, né? Mas uma comunidade muito grande, representativa, assim, grande mesmo, né? Ela está, inclusive, fora do Brasil, ela está, enfim... Comunidade religiosa. Comunidade religiosa. Tá. E eles ficaram muito tempo afastados desse, vou chamar, da psicologia. Tá. Por quê? Porque tiveram uma experiência muito ruim. Traumatizaram-se ali. Algo da psicologia chegou ali e não foi bem Não sei aplicado, porquê, bem não... recebido. Pois é, não vou entrar no mérito da questão porque eu não sei e não quis saber de fato. E durante o processo de inclusão do curso, não sei por que eles quiseram, mas o fato é que eles colocaram o curso para funcionar só para os participantes, só para as pessoas que faziam parte, os formadores. Porque lá é uma comunidade, mas você tem o nível de formadores Sim. das pessoas que entram, os novos entrantes ou até aquelas pessoas que já estão lá há algum tempo. Então, todos esses formadores, eles fizeram parte de um curso especial de counseling. Que é lógico, Legal. Counseling, a logoterapia e tantas outras coisas mais. E o efeito foi espetacular. Por quê? Porque quando a gente diz que uma área não pode interferir na outra, esse é um dos argumentos muito importantes que a gente tem que, de fato, colocar em pauta. Quando a gente fala o psicólogo não pode interferir na questão, por exemplo, de vocação religiosa. Ou de escolha religiosa da pessoa, tem que respeitar. Se eu trago a religião numa terapia, numa psicoterapia, eu trabalho a religião. Agora, se o indivíduo não traz, nem eu faço proselitismo e nem ele vai, e nem eu vou explorar esse passado dele, a questão... Porque isso não é ciência, isso é fé, isso é outra coisa. Desde que não seja demanda, não é você que vai inventar isso a partir, né, criar hipóteses ali. E boa parte das vezes, você falou dessa aversão que às vezes o mundo religioso tem com a psicologia. Boa parte das vezes eu vejo que vem de experiências negativas nesse sentido, onde às vezes o indivíduo leva, ou nem leva, ele só menciona, né, num contexto de psicoterapia, que ele tem uma vida religiosa e fala alguma coisa, e daí ele tem um discurso da parte do psicoterapeuta de patologização da experiência religiosa dele. O que é muito complicado, assim, isso reflete, ao meu ver, primeiro, ignorância do psicoterapeuta, segundo, falta de respeito às escolhas, assim como qualquer outra coisa que ele traga, né? A orientação sexual, a ideologia política que ele tem, tudo isso no contexto da psicoterapia não pode ser patologizado. Tem que ser ouvido, compreendido, e se o psicoterapeuta entender que quando o seu paciente traz, aquele é um assunto relevante para se trabalhar, ok, mas guardando essas questões do respeito, né, da liberdade de escolha do seu paciente, por aí vai. Aí quando isso não acontece, e infelizmente existem relatos, né, de pessoas que falam, poxa, sei lá, vou dar um exemplo bem simples aqui, eu fui para terapia e o psicólogo falou que o meu problema é porque eu acredito em Deus, que eu tenho que me libertar disso, que isso está me oprimindo. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai falar assim, olha, desculpa, eu não vou vir mais, isso aqui está me atrapalhando, não me ajudando. E acho que por conta desse histórico, de algumas situações, mais no passado, acho que a coisa tem mudado nos últimos anos, mas no passado esses relatos terem acontecido, algumas comunidades religiosas, até pessoas religiosas, colocaram um pé atrás em relação à psicologia. Claro, claro. E aí, lembra que eu falei agora há pouco de que o engenheiro e etc., todos eles têm que entender de comportamento humano? Na comunidade religiosa, numa paróquia, seja lá onde for, quer dizer, se ele é padre, pastor, se o fiel é da religião, não importa, todos eles precisam entender que antes de qualquer coisa são seres
humanos. Sim. E é diante dessa perspectiva que a gente foi fazer esse trabalho. O trabalho foi maravilhoso, por quê? Porque, veja, eu vou tentar ser muito simples nessa minha colocação, mas é assim, eu preciso, inclusive, dar a condição para o indivíduo fazer o autoexame e quando ele consegue ter solidez, musculatura psicológica, vamos chamar assim, ele consegue, inclusive, entender se ele tem ou não vocação. Sim, porque não adianta nada ter quantidade, a gente precisa de qualidade de gente, seja aqui ou ali. A questão da vocação religiosa, eu acho que isso é muito forte, assim, né? Você sabe, algumas das pessoas que acompanham aqui sabem, eu fiz seminário teológico, né? Fiz até o final, trabalhei como religioso muito tempo. E a gente vê muito isso, né? Num seminário, que a pessoa está ali, mas muitas vezes ela não parou para pensar exatamente no que ela está fazendo ali. E existe ao meu ver, o meu doutorado foi em cima da questão, né, de sofrimento moral de líderes religiosos, né, que já é o outro lado. Muitas vezes por conta, a coisa se complicou não no exercício da profissão depois de formado. A coisa já estava complicada desde da formação da pessoa. Mas vício de origem. Ninguém mostrou isso para ela, ela também não percebeu. Quando ela menos percebeu, ela estava ali já vivendo daquilo, e aí é mais difícil, né? Você procurar um outro caminho, a pessoa acaba se conformando, mas não é saudável para ela nem para a comunidade dela. Não. E é nesse sentido que o processo ele tem que ser entendido. Olha, deixa que o seu diretor espiritual resolva as questões da sua espiritualidade, da sua vocação e etc. Agora, você precisa entender que você é biopsico, espiritual dentro da sociedade. Então você não está trabalhando a sua vocação por uma mera condição individual. Sim. Você tem que ser o seu melhor para poder atender as necessidades da sociedade. Existe uma lacuna ali. Tem gente te esperando para... Então, quer dizer, entende onde eu quero chegar? Sim. Precisa, então, desse argumento, dessas soft skills lá dentro da comunidade, como em qualquer outro lugar, para ele poder ser mais inteiro. E quanto mais inteiro, melhor ele pode expressar a sua fé. E ele pode, inclusive, diminuir as consequências de sofrimento diante da fé. Porque se alguém me disser que o desenvolvimento da fé, que é uma coisa, eu vou chamar subjetiva, só para poder tirar do concreto propriamente dito, né? Se eu entender que isso é uma felicidade sem fim, contínua, isso é um absurdo. Sim. Haverão noites escuras na vida de qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de vocação religiosa. Seja para alguém lá em cima ou alguém aqui, enfim, tudo isso vai acontecer. Bom, tá aí o próprio Papa Francisco, né, que diferente de outros, muitas vezes ele expõe ali, né, ele se abre ali em relação aos seus conflitos, ou o próprio Ratzinger, né, que, Sim. Né, quer dizer, o que ele fez, acho que só uma vez na história tinha acontecido, há muito tempo atrás, mas de chegar num ponto e falar, ó, não dá mais para mim. Todo mundo é incompetente, não é isso? Não dá mais para mim. Eu dei minha contribuição aqui, tô idoso, não é mais a minha praia essa daqui. E tá tudo certo. Né? O que é extremamente educativo, né? Porque se até o Papa pode chegar num ponto e falar assim, olha, não dá mais para mim, que dizer de outras responsabilidades mais tranquilas, menores, né? Ser Papa não deve ser uma responsabilidade tão fácil assim, né? Acho que deve ser muito mais complicado que ser CEO de qualquer empresa, né? mas aí, retomando, e entre essa comunidade religiosa, você falou que eles não queriam mais saber de psicologia. Aí a hora que trouxe o counseling, a logoterapia, o pessoal falou, peraí, por que você acha que isso acontece? E isso é muito comum, a gente vê que nas mais diferentes religiões, mesmo que não haja essa aversão, esse trauma, né? Mas quando o pessoal ouve falar de logoterapia, o pessoal fala, pô, que legal essa teoria, que interessante. Por que você acha que isso acontece? Bom, eu vou dar a minha impressão, é óbvio, Sim. né?
Primeiro que isso é concreto. Concreto, o que significa isso? Enquanto você está num processo apenas de teorização de alguma coisa, eu acho que aquilo não fica tangível para a pessoa. Agora, quando eu digo existe um jeito de fazer a relação com o outro que traga um resultado objetivo, isso tudo começa a fazer sentido. Bom, em outras palavras, quando você apresenta uma teoria, sei lá, você pega qualquer estudioso aí da psicologia e apresenta essa teoria, e uma teoria que fica só no campo das ideias. Aquilo tudo cria uma barreira, porque as pessoas elas não conseguem pegar naquilo. Sim. Lógico, para um psicólogo isso pode fazer todo sentido. Porque ele sabe fazer essa transição. Mas para uma pessoa comum, e aí o comum que eu estou querendo dizer aqui é só tirando o psicólogo, o psiquiatra, etc. O não treinado. Exato. Este público, ele precisa de algo que ele consiga materializar. E o counseling tem essa condição, porque o counseling é a maiêutica, né? Quer dizer, a maiêutica, vamos dizer assim, atualizada, né? Tá. Em que eu dou indicações claras para o indivíduo de como ele pode se manifestar. E aí ele se vê como o elemento, como ele se vê como agente no processo, mas ele também se vê como afetado. O que eu quero dizer com isso? Ele já supõe ou vê, ou ele vive o problema da falta de comunicação. É a pessoa, eu falando com você, usando um celular aqui. Ou então eu estou falando uma coisa e você completa a minha frase, mas eu digo, peraí, não era isso que eu ia dizer. Uhum. Percebe? Então, quando eu trago uma visão de realidade para o indivíduo, naquele momento, ele pega aquilo para si e diz, de fato, isso está acontecendo, eu mesmo me pego fazendo esse tipo de coisa, eu mesmo vejo que é isso que está acontecendo entre as pessoas. Às vezes há diálogos que são monólogos, né? Uhum. E quando ele percebe esse mundo, ele se apropria disso e vê que faz sentido. E quando ele, que é uma escadinha, né? Quando ele tem essa base e ele chega na logoterapia, a logoterapia, ela é assim, ela é como se eu dissesse, é o ápice dessa condição. Porque ali você vê o exemplo, a congruência de Frankl, né? Uhum. Você vê um exemplo absolutamente sabe, incontestável nesse processo para dizer a vida tem um sentido. Então, se eu consigo ter uma ferramenta, eu também consigo ter alguma coisa, uma ferramenta comum, uma ferramenta de alguém no dia a dia, eu também consigo ter algo que me faça acreditar que eu posso continuar. Então, lógico, aqui é só uma ideia, isso obviamente no desenvolver desse módulo vai ficar um pouco mais claro, mas é essa a questão, é quando eu materializo. Tem que ter propriedade. Só quando fica no discurso, o discurso para mim é vazio para as pessoas comuns. E daí, vamos dizer, para a pessoa religiosa, ela acaba percebendo isso daí, porque ela, na necessidade que ela está ali o tempo todo lidando com pessoas, né, aconselhando, querendo ou não, isso é uma prática muito comum dentro das comunidades religiosas, ela vê essa ferramenta e fala, pô, isso aqui é legal, isso aqui me dá um subsídio e se torna natural. Agora, isso não significa que a logoterapia em si seja religiosa, certo? Absolutamente. Ela é uma ferramenta que você pode usar na religião e em qualquer outra. Mas veja, é uma ferramenta. Ela em momento algum, ela coloca a religião como um processo proselitista, por exemplo. Absolutamente. Ela é uma ferramenta que você pode usar dentro de um ambiente religioso. Sim. Porque tem aplicabilidade. Sim. E acima de tudo ela traz, através desse olhar mais holístico do ser humano, abertura para compreender até as experiências religiosas. O que nem toda teoria psicológica fornece, assim, vamos dizer, pelo menos não de uma maneira tão clara. Às vezes, lógico, dá para entender a experiência religiosa à luz de qualquer teoria psicológica.
mas na logoterapia a coisa está mais posta ali, Sim. né? Está mais escancarada ali. Sim. Então acho que facilita o processo. Porque vê o ser humano na sua condição inteira, né? Sim. Não é a partição do ser humano. E você sabe, Alberto, uma coisa que me enriqueceu muito foi ter feito meu doutorado na área da ciência da religião. Sim, eu ia já até entrar nesse assunto, porque aí você vai migrando, né? No mestrado você Tecnologia fez ambiental. ainda na área específica, né? Técnica, e aí no doutorado você parte para ciências da religião. Mas tem uma coisa interessante aí. Você terminou recentemente, né? 2020. Legal. Eu já fiz a defesa via online. Tá, aí já caiu nisso. Eu por pouco, eu terminei em 2019, mas ainda estava tudo certo. Mas se demorasse um pouquinho mais ia ser assim também. Pois é. E tem uma explicação bastante interessante, e aí eu vejo o mosaico. Eu me afastei e consegui entender. Porque a minha tese do doutorado, ela reúne a ciência e a religião. Tá. Eu pego um documento do Papa Francisco, que é a encíclica Laudato Si, faço uma dissecação dela para poder dizer o quanto ela é religiosa e o quanto ela é científica. Que legal. Porque é um tema, é o meu tema, né? Enquanto profissional, que ou pelo menos preponderante na minha área profissional, que é a área do meio ambiente. Então eu peguei aquilo que me interessa muito, que é a área da religião, aquilo que me interessa muito, que é o comportamento humano, e juntei com tudo isso com a questão que me interessa muito. Então, a partir daí, eu diria que eu acabei com uma série de preconceitos, inclusive, Legal. que eu tinha com relação a outras religiões. Porque eu tenho uma vivência bastante grande na religião. Enfim, eu tenho a minha religião, sim, não só a religiosidade, eu tenho a minha religião que professo desde então. Pratica, participa. Exatamente. A minha vida tem esse argumento, eu preciso disso dentro daqueles mosaicos que vão sendo montados. Então, quando eu me afasto, eu vejo que, então, é o todo do ser humano. Eu junto todas as partes da minha vida numa única coisa como objeto. Não como troféu, né? Ele é um objeto. É aqui a minha materialização. Eu, como ser humano, biopsicossocial, espiritual, na sociedade, tendo, inclusive, uma ideia de tentar contribuir, mesmo que a minha tese nunca seja lida, a minha participação com as pessoas que estiverem envolvidas comigo, elas sofrerão alguma influência direta ou indireta. Muito legal. E no texto do Papa Francisco, eu leio uma coisa ou outra dele, nunca peguei um documento assim para ler, estudar, né? Mas eu vejo até nas falas dele muita proximidade com alguns dos conceitos da logoterapia. Não sei se você identificou isso, talvez não no trabalho, assim, mas com certeza lendo e tal, quase que um logo vivente ali, não é? Ele é um logo vivente. Ele é um logo vivente. É só, assim, é só perceber primeiro de onde ele veio. Da Argentina. A Argentina é um país que conhece Frankl, né? Quer dizer, é um país que sim, ele gosta. Na América do Sul é onde mais se divulgou. Então, veja, mesmo que diretamente, mas ele conhece Frankl, tá? Mas mesmo sim, que diretamente ele não conhecesse, ele indiretamente respirou esse ar, porque ele é alguém que foi do público, ele foi, enfim, sacerdote, ele foi bispo, cardeal e etc. Quer dizer, tudo isso fundamentou a vida dele. E ele foi influenciado por tudo aquilo que aconteceu na sociedade e no processo de aculturação dele, né? Quer dizer, não tem como negar que ele conhece Frankl e que tem uma série de falas dele que são franklianas. Eu não tenho a menor dúvida. Sim. E eu fiz pra você ter uma ideia, durante o doutorado, eu analisei todos os discursos oficiais do Papa Francisco. E lá tem uma série de coisas que são tangentes a Frankl. Eu não tenho a menor dúvida disso. E até mesmo porque no contexto do catolicismo, existe uma corrente muito forte que estuda a logoterapia.
né, dentre, vamos dizer, os psicólogos católicos, né, ou mesmo os teólogos católicos, mas que têm interesse nessa área da psicologia, a logoterapia é uma das teorias muito estudadas, né? O próprio encontro de Frankl com o Papa, acho que foi o Paulo VI, se eu não me engano, não é? Que ele foi convidado para estar lá, isso é uma coisa hiper curiosa, né? E o Papa fala para ele, né? E o Frankl conta essa história dizendo, olha, o Papa católico pediu para um psiquiatra judeu, ore por mim. E por que não, né? O Deus é de propriedade de alguém? Não, sim, né? Mas legal. Enfim, eu acho que aí tem uma coisa, uma contribuição bastante grande, que é a seguinte: o livro Em Busca, A Presença Ignorada de Deus, eu sim. acho que materializa um pouco desse conceito que você estava dizendo. Sim. Porque veja, as pessoas elas têm uma espiritualidade que pode levar à religiosidade. Mesmo que o indivíduo seja ateu, o próprio ateísmo é uma forma de espiritualidade. Também pode contemplar isso. Tá certo? Porque sim. existem crenças atrás de um ateu. Cada vez mais, né? O Alain de Botton, que é um dos grandes pensadores, né? que teoriza sobre ateísmo nos dias de hoje, ele chama isso de ateísmo 2.0. Eu acho hiper legal, porque ele fala, quem falou que o ateu não tem espiritualidade? Ele pode não ter, ele pode... Bom, enfim... Eu até admito como interessante, quem puder assistir, tem uma peça em cartaz que é a última sessão de Frankl, né? A última sessão de Freud. Sim, sim. E eu fui convidado para poder... o Odilon, ele é um amigo, né? E o Fontana também, o Cláudio Fontana é um amigo. Me chamaram para poder comentar a peça no final, em duas oportunidades, né? E é muito interessante ver essa coisa do ateu. O ateu, e aí eu brinco, inclusive, numa desses comentários, porque o C.S. Lewis, que é um embate entre C.S. Sim. Lewis e e Freud. Sim. C.S. Lewis ele fala uma coisa interessante, que a música é o secreto filosofar da alma. Em algum momento fica claro que o próprio Freud não gosta ou não quer ouvir música. Porque talvez, se ele for para dentro de si, ele vai encontrar o Deus. E você falou, né, dessa leitura, né, do C.S. Lewis e do Freud. Aí tem o famoso livro, que agora eu esqueci o nome lá, do doutor de Deus em Questão. Deus em Questão. Do doutor, que também esqueci o nome. Germain. Mas já vou lembrar. Lá da Universidade de Harvard, onde ele faz exatamente isso, né? Ele coloca ali essa vamos dizer, essa perspectiva de reflexão, não é, nos dois pensadores. E uma série de psicanalistas que vão também nessa direção de que nos últimos escritos do Freud, ele meio que está se reencontrando com a sua religiosidade, né? Tem lá a Bíblia que o pai deu para ele, né? A Torá que o pai deu para ele, e que os últimos escritos dele seriam um reencontro desse Freud já mais maduro com a sua identidade, por que não dizer religiosa, né? Não só étnica, mas religiosa. Sim. É bem interessante. Agora, desculpa, sim, só complementando, a ideia quando eu falei sobre o livro A Busca Ignorada de Deus, é assim, é só para dizer que eu não posso desconsiderar, eu não preciso incluir, mas eu não posso desconsiderar a presença da religião, da religiosidade, da espiritualidade das pessoas. É só isso. E mesmo eu gosto muito de conversar com o pessoal da área das ciências mesmo, né? E que tem essa epistemologia, né, de ciência radical. E o que eu ouço de muitos deles é o seguinte: bom, com relação à religião, o que pode se dizer? Pode-se dizer o seguinte, que a ciência não tem nada a declarar. Né? Não religião, né? Vou reformular. Com relação à existência de Deus ou à existência do transcendente, o que a ciência tem a dizer? Nada. Nem que existe, nem que não existe. Por quê? Porque não é objeto da ciência. A ciência não tem nem recursos, né, para se avaliar isso. Enquanto ainda tem um pessoal aí num discurso mais retrógrado que acha que a ciência tem que ser inimiga, né, da religiosidade ou da ideia de existência de Deus. E no livro A Presença Ignorada de Deus,
Frankl fala bastante sobre isso, né? A gente está terminando um projeto de pesquisa lá no Laboratório de Psicologia da Religião da USP, né? Sob a coordenação do professor Geraldo Paiva, onde a pesquisa que foi feita é exatamente isso. Como os cientistas das universidades brasileiras encaram a religião. Basicamente isso. E ontem ainda a gente fez uma apresentação, depois eu vou avisar o pessoal, vai ter um evento, né, para a gente apresentar essa pesquisa agora no mês de julho, que vai ser bem legal. Mas entre as conclusões que a gente percebe é o seguinte: esses cientistas das universidades brasileiras, da área de exatas, biológicas e humanas, para eles não existe conflito, para a maior parte deles. Uma coisa está aqui e outra coisa está ali. Alguns são ateus, outros são religiosos, mas na discussão do assunto, ciência é ciência, religião é religião e está tudo certo, né? Há uma postura de respeito. E acho que é uma tendência, né? Cada vez mais assim. Sim. Eu lancei agora um capítulo de um livro que saiu sobre sociologia, e eu falo exatamente sobre isso. Eu pego um determinado autor, que é o Pierucci, em que ele vai falar, vou chamar mal da religião, tá? Uhum. Mas assim, a forma com que ele trata, e aí eu vou pegar um outro, enfim, eu trago alguns argumentos. Veja, a única coisa que a gente não pode fazer é se intrometer vou chamar assim, no campo do outro. Quando o campo está delimitado, em que a ciência é ciência, a religião é religião, sei lá, eu posso dialogar. Uhum. O diálogo ele é absolutamente perfeito, mas ele é um diálogo que ele tem que respeitar esse outro processo, e eu tenho que saber que é um grande problema. Nos cursos, tanto o mestrado como o doutorado, e alguns cursos também na área da ciência da religião, há uma confusão gigante, porque existem pessoas que vão para lá provar, entre aspas, a existência de Deus. Sim. E não é isso. Provar cientificamente que Deus existe. Por favor, eu só vou lá, eu pego um objeto da religião e falo sobre ele do ponto de vista sociológico, antropológico, etc, etc, etc e tal. E tá tudo bem. E eu não vou dizer, isso não é verdade, isso é mentira, que idiota ele que acredita nisso, ou que maravilha que ele acredita naquilo. Não é isso. Então, só reforçando um pouco disso que você estava dizendo, se todo mundo ficar dentro do seu ambiente e conversando com o outro para poder se aprimorar, tá tudo bem. Porque eu não posso deixar de manter o diálogo, porque senão eu fico estagnado no processo. Aí eu não me torno o ser humano que eu deveria ser, né? Exatamente. Muito legal. Eu queria retomar um ponto agora. Muita gente que acompanha aqui o canal, eu vou dizer, se eu fosse fazer um top 5 de perguntas que eu mais recebo no Instagram, com certeza essa daí estaria lá entre as 5 principais. Que é a seguinte: professor, não sou psicólogo, mas eu gosto de logoterapia. Eu posso trabalhar com logoterapia? Eu posso fazer atendimentos, né? Não atendimentos clínicos, obviamente, porque não é psicólogo, mas assim, o modelo de atendimento, né, que a pessoa está querendo dizer. Mesmo sem ser um psicólogo, como isso funciona? E eu entendo que a área de trabalho que essas pessoas estão me perguntando, mesmo que elas ainda não saibam exatamente, é justamente essa área do desenvolvimento humano. Sim. Porque na área do desenvolvimento humano, quem pode trabalhar? Qualquer um. Eu posso vir da educação física, da engenharia, da medicina ou da psicologia propriamente dita, não importa. Qualquer um pode trabalhar nessa área, né? Recursos humanos, gestão de pessoas, desenvolvimento humano e por aí vai. E a logoterapia, como você mesmo já tem usado há muitos anos, é uma das ferramentas. Sim. Só que eu queria aproveitar aqui a sua presença para explicar de uma maneira mais detalhada assim, para o pessoal essas áreas, quais elas são e o que faz cada um deles, né? Quais são essas 3 áreas que eu acho que são as mais conhecidas. A primeira delas, o coaching. A segunda, o counseling. E uma outra vertente que é o mentoring. Sim. É muito comum as pessoas misturarem essas 3 coisas, né? Achar que uma coisa é a outra. Existe, né, um discurso também de desqualificação dessas áreas, né, no mercado de maneira geral, muito por fruto de ignorância, outro por
por culpa de próprios profissionais que vão lá e fazem um desserviço para a área. E eu queria aproveitar a sua presença, que é um especialista nesse campo, para a gente conseguir explicar para as pessoas, porque são dúvidas que as pessoas têm. Sim. Então, primeiro, o que é coaching, o que é counseling e o que é mentoring? Pois bem. Eu vou adicionar mais uma categoria, que é a orientação profissional. Legal. Tá? Então, existem 4 categorias, isso eu vou desenvolver, obviamente, nesse módulo, né? Até para poder estabelecer uma distinção. Antes de falar da distinção, eu vou falar das congruências, daquilo que é a mistura, não a congruência, da mistura. Como a bem da verdade, existem pessoas que colocam o processo de atendimento numa categoria extremamente mercantilista, aí começa um pouco dessa bagunça que a gente pode enxergar, ou dessa mistura, ou dessa condição. É o que a gente estava conversando antes, né? Que uma coisa é a popularização de um conhecimento, outra é a banalização. Exatamente. Né? A logoterapia está se tornando mais conhecida, mas o risco é que ela seja banalizada. A gente tenta fazer um trabalho sério para evitar isso. Isso. Mas nessa área, que acho que se tornou popular já há mais tempo do que a logoterapia, essa banalização aconteceu, não? Muito. E por quê? Por conta daquilo que é prioridade, daquilo que está vamos chamar assim, nesse esquema de pensamento do que vem primeiro. Tá? Eu vou dar um exemplo, um contra-exemplo, para a gente poder ir materializando essa informação. Ontem, por exemplo, fui dar uma palestra sobre meio ambiente e sustentabilidade. E eu não deixo de falar de Frankl, por exemplo. Uhum. Tá? Não deixo de falar de Rogers, não deixo de falar de uma série de autores, porque é necessário, porque nós estamos falando de coisas da vida. Bom, quando eu falo de sustentabilidade, existem 3 parâmetros que falam sobre isso, que é o economicamente viável, o ecologicamente correto e o socialmente justo. E eu coloco nessa ordem, inclusive. E quando eu trato com o público, eu digo, apesar de estar nessa ordem, o que eu quero dizer com isso tudo? Eu, enquanto pessoa que nasceu no Brasil, que vive no Brasil e que tem um ambiente capitalista, eu sei que para poder ser ecologicamente correto e ser socialmente justo, eu vou precisar do dinheiro. Mas não porque ele é o principal, é porque ele é meio para poder chegar no principal, que é o socialmente justo. Você tem que justificar isso também no nível econômico. Exatamente. Da mesma forma, se eu pudesse, colocar isso aqui comparativamente, eu diria o seguinte: cada uma dessas técnicas, porque eu vou chamar isso de técnica, mais do que teoria, eu tenho que chamar isso de uma técnica. Essas técnicas, se elas forem tratadas com o devido cuidado, principalmente porque eu estou atingindo o outro, eu não tenho mistura. Por quê? Nesse sentido de missão do indivíduo, em que ele consegue estabelecer um norte claro para aquilo que ele sabe e aquilo que ele vai fazer, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Por que eu falei da orientação profissional? Porque a própria OCDE, lá na Europa, ela define, inclusive, ela diz o que é orientação profissional. OCDE? É a Organização do Desenvolvimento Econômico da Europa. Sim, tá? Só para o pessoal ficar por dentro aí também do que a gente está falando. E eles estabelecem isso porque é uma ferramenta para fazer com que as pessoas, quando querem entrar no mercado de trabalho ou querem migrar de área de trabalho, tenham um apoio. As pessoas precisam de apoio. Não é apoio no sentido de ser simpático. Não é isso. É apoio no sentido de dar ferramentas para o outro entender o que ele pode, o que ele não pode, aonde ele vai, para onde ele vai, etc. Precisa de alguém que tenha conhecimento, que tenha o mínimo de técnica para poder aplicar isso nas pessoas. Então, orientação profissional é isso. É uma forma de fazer com que pessoas, na condição da vida, do que ele pode, aonde ele pode chegar,
o que ele pode fazer e aonde ele pode ir, do ponto de vista profissional. É lógico, nada daqui, nenhuma dessas teorias e técnicas, ela exclui o ser humano. Uhum. Então, se eu disser que qualquer uma dessas técnicas exclui o comportamento humano, a alma do indivíduo, eu estou falando uma bobagem. Sim. Tá? Mas é lógico que cada um se aplica numa determinada condição. Então vamos lá, orientação profissional. O nome propriamente já diz. O counseling, então vou lá para o fim. O counseling... Então, a orientação profissional, que é o mais óbvio, vamos dizer assim. Isso. É a pessoa que te procura porque ela quer saber sobre tanto escolha de carreira, transição de carreira. E aí, qualquer pessoa que tenha estudado essa área, e a logoterapia pode ser um complemento, pode oferecer esse serviço. Não tem uma regulamentação, né? Acho que o que se espera é que a pessoa, primeiro, tenha tido uma carreira, né, para ela entender como a coisa funciona, e segundo lugar, que ela tenha, né, conhecimentos específicos que vão dar esse respaldo. Sim, mas tem técnica para isso, tá? E se ela quiser alugar um escritório e botar uma plaquinha lá, orientação de carreira, tá tudo certo. Perfeitamente, perfeitamente. Lógico que precisa de formação para isso, Sim, não é simplesmente o querer, o né? que ela acha, né? Exato. Mas é uma área que alguém que não é psicólogo pode trabalhar e que está ligado a isso que você falou, comportamento, né? Escolhas, né? A psique humana. Perfeitamente. Aí eu vou para outra ponta, que é o counseling. Tá. O counseling é o aqui e o agora. É o indivíduo que tem uma crise, que está em sofrimento, não patológico. Ele até pode receber o indivíduo com uma determinada patologia, mas ele vai dizer, isso eu não faço. Uma crise mais, então, existencial, vamos dizer assim. Olha, eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta. Eu não sei se eu saio do emprego. Eu não sei Diante de escolhas. Tá, crise. A crise vai se estabelecer e existe um monte de jeito de se estabelecer. A morte de alguém, uma mudança, uma fase mais complicada do indivíduo, uma descoberta de uma doença. Tem uma série de situações. Então, nessa crise, no aqui e agora, o indivíduo ele vai ser atendido por um counselor que tem formação específica para isso, que tem, para efeito de atendimento profissional, ele tem que estar, quando eu digo tem, por favor, não é o dever, mas a recomendação. A boa prática, tá certo? Ele tem que estar associado, por exemplo, à ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Profissionais Holísticos, né? Porque é a única que existe, por enquanto, e é congruente. E tem uma quantidade de horas de curso para fazer. Sim, e para se filiar a essa associação, ele tem que justificar ali de onde que ele vem, a sua formação, apresentar documento. Sim, legal. Porque acho que é uma das áreas, né, também, para quem vem de outros campos e fala, pô, não quero fazer uma faculdade de psicologia. Até porque eu não quero trabalhar com patologia, com nada. Isso. Mas é um campo que existe. Nos Estados Unidos é muito comum, né? Muito. Tem até faculdade, mestrado, doutorado em aconselhamento. E dentro da logoterapia tem um campo específico, né? Que é o aconselhamento logoterapêutico. Sim. Né? Que não precisa nem, vamos dizer, a pessoa ser necessariamente um counselor. Às vezes ela é um orientador educacional de uma escola. E ela, na prática, acaba exercendo ali o aconselhamento. Se ela quiser usar a logoterapia como referência... É mais uma ferramenta. Mas se ela, além disso, tiver um conhecimento de counseling, aí ela vai, né, usar muito, né? Eu diria, e aí por isso que eu vou no counseling aqui, porque quando esse indivíduo ele aprende o counseling, a ferramenta do counseling, ele pode aplicar no coaching, no mentoring, na orientação profissional. É isso que acontece. E no aconselhamento de maneira geral também. Líder religioso aconselhando os seus fiéis. Tanto é que eu vou dizer no módulo, eu vou fazer uma participação sobre o que é o aconselhamento pastoral. Sim, porque ele pode ser diretivo, não diretivo, as correntes. Ou um educador aconselhando os seus alunos. Também pode usar essas ferramentas. Perfeitamente. E sempre entendendo o seguinte, o orientador profissional, ele não é diretivo ou totalmente diretivo.
Tá? Sim. Ele tem lá um papel dele ali que está bem informado, está bem regulado no processo de ajudar o indivíduo a pensar sobre a carreira profissional dele. O counselor, ele em momento algum, ele dá conselho. Por isso que eu evito a ideia de aconselhamento. Tá? Diferencia os termos para evitar essa confusão. Porque quando a gente fala de aconselhamento, o aconselhamento está muito naquela coisa, que conselho você me dá? Sim, e aí eu sim. vou e digo o que o outro tem que fazer. E Sim. o counseling não diz isso. Não é isso. Vamos dizer, é um problema de tradução. Isso. Porque ao pé da letra, se a gente fosse traduzir counseling, traduziríamos por aconselhamento. Mas a conotação da palavra aconselhamento em português é diferente do que o counseling propõe. Perfeitamente. Tá? Legal, muito bom explicar isso. Aí você tem o coaching e o mentoring. Vou para o mais fácil, porque aí depois é por exclusão. O que o mentoring ele tem a ver na vida das pessoas? Então eu sou um profissional e veja, acho que tem um erro de compreensão quando a gente lê a respeito do mentoring. É sempre uma pessoa mais velha que é... Sim. Não é verdade. Tá? Tem que ser aquele senhor, o pessoal já imagina isso, né? O cara que tem 40 anos de carreira. E não é. Eu vou dar um exemplo aqui e vou avocar aqui a presença do Tutu. Tá. O Tutu ele é muito mais jovem do que nós aqui. Sim. Ele tem a especialidade dele, ele tem um conhecimento dele. Então, Sim. por que ele não pode ser o nosso mentoring naquilo que é a habilidade dele, que é toda essa parafernália, o conhecimento de Lux, Lumen, etc. e tal? Inclusive, ele faz isso profissionalmente, né? Só que ele chama isso de otimização de canais de YouTube, por exemplo. Então, no YouTube, ele é um mentor. Exato. Então eu na minha atividade profissional, que eu sei muito, eu posso... Independente de eu ter 20 ou 80 anos de idade. Exato. Então eu posso acompanhar alguém para e passo. É lógico que aí vai depender de tem algumas coisas ali, que é tempo, tem como funciona entrada, a permanência e saída, tem uma série de coisas. Mas cria-se um processo, não é uma coisa aleatória. Não. Não pode ser. Não é um ocasional. Não é um eventual. Ele tem que ter processo. Começo, meio e fim. Exatamente. Tá? Então fica fácil entender, né? O counseling ele tem uma visão muito mais pessoal, se assim a gente pode chamar, não que não atenda o profissional, não que não atenda a orientação de carreira, porque eu posso chegar com uma crise e dizer, olha, os meus pais, eu preciso te falar, meus pais eles querem que eu faça, sei lá, direito, e eu não estou confortável com isso, meu ramo é das artes, etc e tal, estou pegando coisas bem aí absurdas, acaba né? entrando num outro aspecto. Exato. E em alguns casos, inclusive, o indivíduo está lá passando por um processo de counseling e ele pode ser encaminhado para psicoterapia. Exato. Para psiquiatria, para orientação de carreira, para o coaching, etc. Porque tem um limite. Chega num limite que, por exemplo, então vou aqui para poder chegar no coaching, inclusive. Eu estou numa sessão de counseling aqui com você. Puxa vida, me conta um pouco mais. E aí chega num determinado momento que bom, mas diante de tudo isso, o que você pretende fazer? Não, eu de fato, eu quero ser, sei lá, eu quero ser mecânico de automóvel. Vou falar uma bobagem qualquer, né? Eu quero ter uma oficina para só cuidar de carrão grande, não sei das quantas, etc e tal. Perfeito. Finalizando, entendendo que passos você vai dar. Vou fazer isso, isso e aquilo. Nesse momento eu posso buscar um mentor, né? Ou um coaching para poder dar o auxílio para ele na decisão que ele tomou. Para operacionalizar, vamos dizer isso daí. O counselor ele não entra nessa operacionalização, que é exatamente o dizer o passo a passo, o trabalhar. Então agora você vai fazer isso, tá? De que forma? Compra o quê? Faz aquilo. Sim. O tempo é esse. Legal. Então o coaching ele está relacionado muito mais com a prática propriamente dita, lógico, com um acompanhamento prático de alguém que tem uma determinada dificuldade e precisa ser treinado. Mas veja, esse cara, o treinador, ele não necessariamente precisa conhecer a área. Sim, diferente do mentoring. O mentoring
precisa. Tem que estar naquele meio ali. Exato. Eu não posso ser um mentor de psicólogos se eu sou advogado. Mas eu posso, vindo do direito, ser um coach. Perfeitamente. De psicólogos ou de qualquer outra área, ser um counselor. Perfeitamente. Bem legal isso daí, porque acho que é uma dúvida, né? E essas profissões, todas elas profissões do cuidado, né? E do desenvolvimento humano, essa falta de regulamentação e tal, por um lado é bom, porque às vezes quando querem regulamentar se apropriam, então vem lá uma instituição, sei lá, qualquer um, e fala, agora isso é nosso. E o que não é muito correto também, né? Pelo contrário, acaba atrapalhando o desenvolvimento, mas também corre o outro risco, né? De ser terra de ninguém. Sim. No mau sentido da palavra, né? Porque o Frankl disse que a logoterapia é terra de ninguém, mas num bom sentido da palavra, né? No sentido de que ele não era o dono dela. Mas, então acaba que as pessoas começam a dizer que uma coisa é aquilo sem que seja. Eu faço counseling e está lá fazendo uma coisa que tem nada a ver com counseling. Eu sou coach e está lá fazendo algo que não tem nada a ver com coach. Agora, acho que em comum com essas 4 áreas, para todas elas você tem que estudar bastante, né? Eu diria que para viver a gente precisa estudar muito, né? Se eu disser que alguém vai virar um counselor em 2 dias, num fim de semana, dá para formar um counselor assim? Eu falei para você logo no começo. Eu fiz 2 vezes a mesma pós-graduação. É uma pós-graduação mesmo, com todo o requisito necessário. Isso foi suficiente? Claro que não. Além disso. E agora assim, por que você acha que houve essa banalização do coaching, propriamente dito, e se esse risco ameaça também essas outras profissões do cuidado, como o mentoring, o counseling, ou se a coisa para essas outras áreas está mais controlada? Como que você encara isso daí, você que é uma pessoa que atua nesse meio? Volto a dizer, é a minha opinião. Aí não é científico porque não tenho base para isso. É bem isso, é a sua percepção do assunto. O que eu percebo é assim, o ser humano, ele hoje, ele tá pressionado. Ainda vou escrever sobre isso, tá? É o homem na caixa. Então ele tem, eu vou falar o totalitarismo, né, do Frankl, ele tem o conformismo do Frankl, mas ele tem 4 outras paredes aqui também que depois a gente pode falar sobre isso. Mas é assim, como ele está pressionado e ele não é mais indivíduo, ele é alguém divisível, e aí eu vou chamar aqui o padre Contieri, que é com quem eu tenho uma ótima relação, eu frequento lá o pátio do colégio, que é onde ele dirige e tudo mais, mas assim, na primeira vez que eu ouvi essa frase dele, isso para mim ficou até hoje, que a nossa cabeça tem que estar no mesmo lugar onde os nossos pés estão. E o ser humano hoje ele está muito influenciado. E nessa coisa da influência que ele recebe, e como Dos ele está influencers, né? Isso. Não é à toa que o influencer é uma das profissões mais desejadas aí pelas pessoas hoje em dia. E isso tudo é mimetismo, né? Sim. E quando eu vou para o mimetismo, quando eu vou para essa, vou chamar de cópia, essa reprodução, ela é muito complicada, porque aquilo que mostram não é verdade necessariamente. Aquilo é apenas um pedaço de toda uma história. A pessoa talvez não seja tão feliz quanto é, e o sucesso profissional, e aí eu entro na sua pergunta para dizer o seguinte, a banalização ela aconteceu do meu ponto de vista por isso, porque quantas pessoas mal formadas para poder simplesmente ir por aquele caminho de alguém que teve sucesso e que tem sucesso não à toa, tá? E que teve formação sólida. Ele, quando ele foi fazer essa migração, quando ele foi adentrar nesse caminho, ele não tinha os recursos suficientes para isso. Tá. Aí eu vou chamar Peterson de novo, que vai dizer o seguinte, todo mundo é incompetente. Então, como eu não sei do que eu sou capaz e eu vou numa área que eu não domino, eu faço qualquer coisa de qualquer jeito.
E aí acaba comprometendo a imagem daquela categoria profissional. Exato. Posso ser eu diria, mais abrangente ainda? Como o processo para mim é estrutural. E eu sei que muita gente me critica por isso, mas não tem problema. É uma opinião que eu posso ter. Eu acho, inclusive, que essa ideia de disseminação do conceito de que todo mundo tem que fazer faculdade, por exemplo, isso para mim é um problema seríssimo. Sim. Eu acho que todo mundo que tem condições de fazer uma faculdade e exercer a profissão relacionada àquele curso que ele fez, ele tem que fazer. As outras pessoas, como acontece nos Estados Unidos, por que a MIT é daquele jeito? Gente, são cursos tecnológicos. Pessoas que vão e têm a capacidade de ser executores de tarefa e não têm capacidade de ser pensadores de tarefa. Então eu preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Só isso. E até surge toda uma ironia ao redor, né, do cara que é do que são os grandes físicos lá, né, pensadores, e eles que são os mão na massa ali, né? Mas a verdade é que quem tira as ideias do papel e dá uma forma para elas são eles, né? Pois é. É verdade. Então, como é que eu posso colocar esses indivíduos que começaram a fazer um mau trabalho, começaram a banalizar? Então, e aí começam as reclamações, começam não sei o quê, e nesse ambiente que a gente vive, que a palavra ela assume, a palavra que eu quero dizer, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente fala, ela assume um papel gigante, né? Porque ela vai ser disseminada, e principalmente para as coisas ruins, né? Então... E o que eu vejo muito, assim, muitas vezes as universidades formando pessoas que nem para a profissão que elas estudaram elas estão preparadas, né? Por conta dessa banalização. Às vezes algumas instituições, infelizmente, encaram o ensino como um mercado, né? Quanto mais melhor, então forma-se ali a baseada a custo da qualidade, né? Na formação, e de quebra, né? Essas pessoas gastam dinheiro, não aprendem as habilidades necessárias para executar aquela profissão, não encontram lugar no mercado de trabalho e se frustram. Ao passo que outras, né, habilidades práticas, falta gente para executar, e se aparece alguém que é capacitado, essa pessoa se enche a agenda rapidamente, ela tem empregabilidade enorme. Essa própria área nova, né, que é a da internet. Poxa, o pessoal que entende desses assuntos, de tudo, né, desde a área de desenvolvimento, né, programação, até essa área de vídeo, produção, escrita para a internet, existe todo um universo que gira ao redor disso daí, design, e que o indivíduo ter feito uma faculdade ou não faz a menor diferença, né? Ele pode ter, primeiro, ele tem que ter prática, ele tem que ir fazendo e aprendendo, e ele pode ter feito outros cursos que muitas vezes são até mais caros que uma faculdade. Existem cursos caríssimos assim nessa área, mas que vai habilitá-lo muito mais. O cara que vai contratar um desenvolvedor de software, muitas vezes ele está mais preocupado, muitas vezes não, acho que 100% dos casos, se o indivíduo no processo seletivo foi capaz de resolver aquele problema que eles propuseram, do que se ele tem um diploma ou não. Sim. E tem um monte de menino aí de 13, 14, meninas, 13, 14, 15 anos e que sabem fazer isso. Por quê? Porque gostam, né? Fuçaram, aprenderam na internet, fizeram e estão habilitados, né? Sabem desenvolver, programar. E é um conhecimento técnico também. Sim, sem dúvida nenhuma. Você sabe que quando você falou agora da frustração, né? Quer dizer, o indivíduo entra, tal, não sei o que, ele se frustra, etc. Mas eu vejo assim, além disso, você frustra aqueles que tentam produzir o conhecimento. Quanto professor não está absolutamente com pesos, né? Sim. De ter que levar um negócio adiante. E eu estou dizendo isso porque eu vivi tanto tempo e vivo, de uma certa forma, a área da educação, e o que a gente percebe é isso. Ver que o material humano que está lá ele não é apropriado. É como se estivesse jogando semente numa terra que não vai germinar. Sim, sim. Com certeza, né? A gente nota. Essa questão dessas 4 áreas que você colocou e que são, acho que, profissões que muita gente
têm o anseio de ingressar nelas, vêm como profissões legais, elas podem ser complementares também, não podem? O indivíduo ele pode, ao mesmo tempo, ser um counselor, ser um coaching, ser um mentor, ser um orientador de carreira. Dá para fazer essas coisas ao mesmo tempo, não dá? Tranquilamente. Por favor, tranquilamente não é que a vida vai ficar tranquila com isso, mas é tranquilamente no sentido de prática mesmo. É possível. É possível. Se ele tiver a formação para isso. Se ele fizer o que tem que ser feito, se habilitar para isso, treinar, estudar e continuar estudando, porque ninguém, a ética, no meu ponto de vista, a ética profissional, ela está relacionada com um ciclo virtuoso, contínuo e que nunca vai acabar. Então eu só consigo ser melhor quanto mais eu me atualizo. Então, estou dizendo isso por quê? Porque não adianta nada eu pegar um livro debaixo do braço e dizer eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu aprendi tudo isso com o livro e no curso que eu fiz. O nível de atualização que a gente recebe hoje, ela é absurda, né? É absurdo. Então dá para fazer tranquilamente. Então pode estar nas 4 áreas, pode estar em 3, pode estar em 2, pode estar em uma só. Só basta ter a organização e o compromisso primeiro com o indivíduo. O resto todo eu diria que vem por reboque mesmo, né? É muito importante se colocar isso daí. E até um psicólogo, a gente está falando de outras áreas, mas até um psicólogo, ele pode, depois de formado, falar, não, mas eu quero ir para essa outra área. Tudo bem, ele também pode. A única coisa que ele não pode é misturar as coisas, né? Falar, isso aqui é psicoterapia, a hora que chegar lá é coaching, a hora que chegar lá é counseling, a hora que chegar lá é mentoring. Aí ele não pode fazer. Mas ele, vindo da psicologia, também pode, inclusive, tem até, acho que, uma bagagem muito interessante, né? Quando o psicólogo vai para essas áreas assim, acho que complementa muito bem. No final das contas, a gente está falando aqui muito mais da questão da ética do profissional. Em primeiro, se preparar para exercer a profissão que ele escolheu. E segundo, reconhecer os seus limites. É isso. Se essas duas coisas estiverem aí como pressupostos, né, da prática dele, não tem confusão, não tem charlatanismo, não tem nada disso. Absolutamente. Até o momento de com o cliente, e aqui eu não gosto de chamar de paciente, mas sim. por favor, porque a minha área não tem Sim. a ideia do paciente. Tem uma série de pessoas que falam sobre isso. Uhum. Então eu estou inclusive traduzindo um livro de um autor argentino que fala sobre o counseling logoterapêutico, né? E ele frisa específico. várias vezes, não é paciente, é cliente. O paciente é aquele que espera. Na nossa atividade, que ela é aqui e agora, ela tem que ser efetiva naquele momento, então ele não é paciente, ele é cliente. E que é uma longa discussão até na psicologia, né? A psicologia herdou da medicina, né? Essa área da psiquiatria, e acabou ficando paciente, mas que na prática, se você for olhar, alguns casos e outros não. E a Lorena Bandeira gosta de usar a expressão consultante, que eu acho bem interessante também, porque ela ela se distancia do paciente, né? Daquela ideia tradicional. E cliente também, né? Uma que até na psicologia muita gente usa, né? Muito bom. Eu quero mostrar para o pessoal esse livro aqui. Esse daqui é um livro chamado Counseling, uma nova profissão de ajuda. Foi um presente que o Antônio trouxe para mim já há algum tempo, né? E é um livro que ele estava me explicando, está esgotado. Hoje em dia no mercado não tem mais, então talvez você encontre lá na estante virtual, alguma coisa desse tipo, que é da Marcela Danon, é uma italiana, né? Você falou. Eu queria só que você, para a gente já caminhar aqui para o final, falasse um pouco sobre isso. A pessoa está assistindo aqui essa live, esse vídeo, e ela está curiosa. Poxa, o que eu posso ler para saber mais? Por que caminho eu posso ir? A pessoa vai dizer, não, eu não quero fazer o curso aí do IPLogo, também não quero fazer, mas eu quero conhecer um pouquinho mais do assunto. Qual que é a sugestão que você dá? Olha, eu diria assim, lógico, qualquer livro de Frankl, ele tem quase que obrigação de todo mundo ler. Tem elementos ali que vão ser úteis. Muito úteis, tá? Porque existem
muitas congruências, né? Entre Frank e o Rogers, que é o grande pensador. Não é o único pensador, mas ele é o grande pensador. Então, Tornar-se Pessoa é um livro que ele é vamos chamar assim, é o primeiro deles. Para qualquer um, né? Eu devo ter o meu aqui por perto. Que é do Carl Rogers. Aqui. O Rogers, ele é o do lado aí. Ah, não, tem o Jeito de Ser também. Tem o Jeito de Ser. Que essa aqui é uma edição de sebo da editora, acho que é da 34. Não sei agora. Mas que eu comprei num sebo e tal, então tá esse aí. A capa não é essa, viu, pessoal? Mas o livro é esse, é o Tornar-se Pessoa. Qualquer um tem que ler, né? Qualquer um tem que ler. Do Diálogo ao Dialógico, do Martin Buber. Tá, esse eu não tenho. Tá, esse é excepcional de começo ao fim. Agora tem um que eu tomei, eu estive com ele por esses tempos agora, que é O Psicanalista e o Palhaço, que eu gostaria que todo mundo lesse. Do Dunker e do Tebas. Exatamente, esse é um primor. Esse eu ainda não tenho. Um primor. Legal, fica aí a dica aí pro pessoal, né, que gosta de psicologia, é da editora Paidós. Exatamente. E que é o selo de psicologia da editora Planeta. E o Cláudio Tebas, né? Isso. O nome dele, ele escreveu esse livro junto com o professor Christian Dunker. Exatamente. Esse vale a pena mesmo. Lógico, eu poderia colocar aqui mais um caminhão de outros livros, mas esses são excepcionais e eles precisam ser lidos, tá? Tem muitos, depois eu posso até passar uma lista de todos os livros que a gente já encontrou e que tem uma relação com o processo de escuta ativa. Provavelmente no seu conteúdo programático ali da sua disciplina isso já está, mas se você passar também depois, a gente deixa um link aqui para o pessoal ou coloca na descrição do vídeo para facilitar a vida aí do pessoal. Agora, gente, eu queria deixar mais um recado. Quem quiser ser um bom terapeuta, que eu falo da terapia, se tiver dissociado das ideias da filosofia, me desculpa. Então, quer dizer, tem que ler Sêneca, Aristóteles, Platão. Desde o começo, né? Por favor, qualquer conceito que estiver aqui, seja de Rogers, seja de Franco, Rolomei, de Martin Buber e etc., todos eles têm uma base absolutamente muito forte nos grandes filósofos que a gente tem de passado. E isso a gente prova, né? A Rexis e etc. Todo esse monte de teorias, elas estão aqui presentes. Como diz o professor Cortella, né? A filosofia ela é a mãe idosa, né? De todas as ciências. Ele gosta de usar essa analogia aí, que ela é muito, muito forte. É mesmo, né? É a mãe de todas, né? Às vezes aquela mãe meio esquecida, aquela mãe que ficou já idosa, né? Que já não, às vezes nem comunica mais tanto quanto no passado, mas que é inegável, né? A filiação. Necessário, indispensável e assim complementar, inclusive. Eu não abro mão. Não abro mão. O que eu aprendi nesse tempo todo com os filósofos, mesmo para discutir e dizer, você estava errado, mas se a gente não puder pensar que eles estão há 2000 anos atrás, modo de dizer, uns para cá, outros para lá, eu tenho que dar o desconto necessário para tudo isso. Exatamente. Né? Muito bom. Pessoal, eu conversei aqui com o Antônio, doutor Antônio, né, doutor em Ciências da Religião, e que é professor aqui de uma disciplina voltada para a área de counseling, mentoring, coaching e as suas correlações com a logoterapia dentro do nosso programa de pós, que trabalha com isso, né? Que dá cursos aí em vários lugares. A gente vai deixar o Instagram dele aqui para que você siga, acompanhe o trabalho dele também. E vou pedir que ele deixe as últimas palavras dele aí para o pessoal que está assistindo, para os alunos dele, né? O pessoal que acompanha. E na sequência a gente vai encerrar. Bom, eu acho que assim, eu gostaria muito, pensando em toda essa conversa que a gente teve, a gente tem que fazer valer a nossa vida, tá? E fazer valer a nossa vida significa ir de fato para o outro. Eu não estou falando de uma maneira piegas aqui não, tá? O que eu quero dizer, na verdade, é o seguinte, que ou a nossa vida
ela faz diferença na prática na vida dos outros, ou então ela não vai ter sentido. E aqui eu não estou falando do sentido propriamente dito de Frankl, eu estou falando no sentido de tem que valer a pena. Para terminar, eu diria assim, não dá para ter uma ciência que construa equipamentos para poder tratar só os mais ricos. Não dá para ter uma psicologia que só atenda só aqueles que podem pagar. Uma sessão de terapia. Tá? Então, o que a gente precisa é de coisa que vá transversalmente para a vida das pessoas e que aquilo possa trazer um resultado prático. Porque a maioria das pessoas não tem acesso a quase nada. É verdade. Muito bom, muito legal. Te agradeço mais uma vez. Daqui agora ele vai começar na sequência a gravar as aulas aí, vai começar uma loucura que a gente vai mostrar os bastidores aí para vocês. Quem quiser saber como foi, acompanha lá pelo Instagram também. Agradeço o pessoal do Instagram que acompanhou a gente aqui. E é isso. Forte abraço para todos. A gente vai se falando, continua acompanhando aqui o nosso canal. Deixa o seu like se você gostou desse vídeo. Comenta aqui com a gente se teve alguma parte que te chamou mais atenção, o que você acha desse assunto, né? Essa questão das profissões do cuidado, do coaching, do counseling. Se você já tinha ouvido falar disso, a gente quer ouvir o seu comentário também. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça a sua inscrição, que é para você receber constantemente novos conteúdos que a gente tem produzido. Um abraço para todo mundo. Até!